Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje, finalmente, eu vim fazer um vídeo sobre os 3 últimos episódios de Riverdale de 2017. Eu sei que eu demorei, vocês pediram, vocês imploraram, vocês choraram pra mim. E eu juro que eu só demorei porque eu queria fazer um vídeo muito bem feito pra vocês, pra gente conversar um pouquinho aí sobre esse final desse mid-season finale, né, que a gente teve antes de 2017 acabar, e esse quase um mês que a gente vai ter de atos pra gente poder entender um pouco mais sobre essa segunda temporada de Riverdale, que vai ter muito mais episódios do que a primeira temporada teve. Então já se inscreve aqui no canal se você gosta de Riverdale, dá like, assiste meus últimos vídeos de Riverdale e não se esquece de curtir o Riverdale Brasil no Instagram, no Twitter e no Facebook. Eles são a maior fonte de Riverdale aqui do Brasil, eles traduzem todas as coisas sobre Riverdale e eles são um amorzinho. Então não se esquece de ir lá nas redes sociais deles e também nas minhas pra gente conversar mais sobre essa série enquanto a gente tenta aguentar esse hiatus de quase um mês. Então, eu não vou falar episódio por episódio, porque eu acho que muitas coisas aconteceram e muitas coisas que a gente descobriu nesses 3 últimos episódios foram mudando com o passar dos outros episódios, né? Então eu também não vou ficar muito presa a acontecimentos de episódio por episódio, mas eu quero falar um pouco desses 3 episódios de uma forma geral. Então a gente teve o episódio dos contos lá de terror, a gente teve 3 contos de terror diferentes. A gente teve um outro episódio que agora eu não lembro mais como ele foi. E aí a gente teve o episódio final, né, o mid-season finale, que pra ser bem sincera foi uma das maiores decepções desse ano pra mim, gente. Eu não sei, nossa senhora. Mas enfim, vamos por partes. Então a gente tava ali tentando solucionar o mistério do Blackwood e a gente tava, enfim, vendo quem seria, nananana e tal. E aí a gente vê que no episódio, que é esse episódio do meio, né, o Art e a Verônica, eles desconfiam que o zelador do colégio possa ser o tal do Blackwood, porque ele tem uma história, um passado meio obscuro e não sei o que, e daí eles falam com o cara e o cara fala que não é ele e aí fica tudo bem, porém, não. Então no último episódio a gente descobre que na verdade o cara, ele tinha todos os motivos e aí a gente conhece um pouco mais sobre o passado de Riverdale e sobre como já existiu um cara que ia e fazia justiça com as próprias mãos e queria limpar o Riverdale de pecadores. E aí a gente descobre que foi esse acontecimento passado que desencadeou o Blackwood de reaparecer e tentar refazer as coisas e igualar esse placar aí dos pecadores de Riverdale. E aí a gente descobre que na verdade esse cara realmente não é ninguém mais, ninguém menos do que o zelador de Riverdale, né, da escola de Riverdale. Fiquei feliz com essa notícia? Não muito. Eu acho que não foi uma solução muito legal, não era o que eu tava esperando. Eu acho que talvez algumas das outras opções fossem melhores e eu acho que essa opção eles, tipo, decidiram meio em cima da hora, tipo, vamos botar esse cara, porque o cara começou a aparecer bem mais nesse episódio que a gente teve os 3 contos. E ele começa a aparecer ali no fundo, ele tá sempre olhando, sempre observando todo mundo e tal. E aí parece que eles quiseram meio que enfiar isso na gente, falar, é ele mesmo, acredita, não sei o que. E daí eu acabei não ficando muito satisfeita com isso. E na verdade eu não fiquei muito satisfeita com a resolução da história de uma forma geral. A gente vê que no último episódio, o Art e a Betty, eles vão atrás pra tentar solucionar. E eles na verdade querem salvar o zelador. Quando, né, rola o tal do plot twist, eles descobrem que o zelador era o próprio Blackwood, ele cortou o próprio dedo pra enganar a Betty e o Art, e o objetivo dele era fazer a Betty enterrar o Art vivo. Não sei, não foi uma solução muito boa pra mim. Eu acho particularmente que talvez ele nem seja o Blackwood, porque ele acaba morrendo, né, no final do episódio. O xerife atira nele, ele morre, então a gente não vai poder falar com ele pra realmente solucionar esse mistério. Então eu acho que é muito possível que a gente chegue lá na volta da temporada e a gente tem um plot twist e ele não era realmente o Blackwood, até porque o Art fala que encarou os olhos dele e não reconheceu os olhos do Blackwood que ele viu lá no Pops quando o pai dele tomou o tiro. Então eu acho que ainda tem um mistério aí a ser revelado e vamos ver o que vai acontecer. Além disso, a gente teve aí o fim do relacionamento Vart, né, da Verônica com o Art, e a gente também tem o fim de Bughead mais uma vez. Então eu já sinto que a gente tá entrando num vai e vem aí dos relacionamentos. Na verdade, a Verônica e o Art, eles meio que já voltaram no final da temporada, né?
E o Jughead e a Betty continuam aí meio afastados, mas eles são amigos, mas nem tanto, e aí fica esse vai e vem meio esquisito. O plot todo do Jughead com os serpentes e o pai dele que saiu da prisão do nada, tipo assim, tava indo tudo bem, ninguém falou de sair, de repente começou o episódio, ele vai sair da prisão, tipo, tranquilo. Então assim, eu achei tudo isso muito corrido, meio apressado e meio estranho também, me incomodou bastante como tudo isso foi conduzido pra gente chegar no momento em que o Jughead ficou tão doido de participar das serpentes que ele corta a tatuagem do braço da mulher. Gente, desculpa, tipo assim, quando é que essa transformação do Jughead, do menino, né, tipo, inocente e fofinho que a gente conhecia no final da temporada, virou isso daí do nada, sem explicação nenhuma. Ele mesmo foi lá, cortou, tipo assim. Tudo bem que ele tava bravo, tudo bem que ele tava preocupado porque a mulher tava chantageando ele, beleza, eu acho tudo isso super justo, mas tipo assim, o menino tem 16 anos, 17 anos, sei lá, então eu achei meio esquisito, eu achei super exagerado, não comprei essa cena toda do bullying que eles fazem com a advogada pra ela ir embora e enfim, desistir de deixar os serpentes em paz e tal. A Betty decide virar uma serpente, ela faz aquela dança sexual, aí o Jughead briga com ela e fala tipo, você não pode fazer isso, porque não sei o que, eles têm a mesma briga de sempre do tipo, você não pode escolher quais são os perigos que eu coloco você e não sei o que, e fica uma coisa meio assim. Então eu acho que também já tá ficando meio cansativo e já está me incomodando. Então, o resultado final é que esses 3 últimos episódios foram bastante frustrantes pra mim. Esse que teve os 3 contos, na verdade, foi o que eu mais gostei dos 3, porque a gente teve um dos contos que foi focado na Josie, né, na história da Josie, e também da Cheryl, que é uma personagem que ficou totalmente apagada nessa temporada. Ela foi colocada em pontos muito específicos e meio que não serviu pra nada. Ela aparece, faz uma piada do tipo, eu sou a Cheryl, eu sou uma engraçadona, e aí, tipo, meio que dane-se. Ela teve todo aquele arco com o Nick Sinclair no meio da temporada e sobre o cara ter meio que tentado abusar dela e não sei o que, mas isso meio que não se desenvolveu. Aí fica essa coisa dela talvez ser a stalker da Josie, de estar apaixonada pela Josie aparentemente, mas isso também foi meio jogado do nada, então tá tudo muito confuso. Mas eu queria que eles tivessem explorado mais esses outros personagens, como a Josie, a Cheryl, o Kevin também. A gente teve algum desenvolvimento, mas não foi muito. Na verdade, eu acho que de uma forma geral, eu achei que essa primeira parte não desenvolveu os personagens tão bem quanto eu gostaria e quanto eu esperaria. Parece que virou tudo uma bagunça, cada um atirando pra um lado, os personagens ficaram muito dispersos entre si, meio que cada um tentando viver a sua vida sozinho, e não como se eles fossem todos amigos e fizessem parte da mesma coisa. Então eu acho que no final isso acabou me incomodando bastante. E eu acho que é isso, eu acho que eu fiquei bem frustrada com o final da temporada, apesar do começo dela ter vindo muito bem e da gente ter tido algumas coisas muito boas e alguns dos melhores episódios, eu acho, de Riverdale. Eu acho que o final, ele foi uma queda livre aí, eu esperava muito mais desse mid-season finale, muito, assim, anos-luz eu esperava mais, até da resolução de quem é o Black Hood, de um monte de coisa que ficou em aberto. E na verdade eu acho que o episódio nem tem um gancho tão bom assim pro próximo episódio, né? Então, pra um mid-season finale, eu achei ele bem fraco. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente volta a ter vídeos de Riverdale semanalmente. Assim que a série voltar, eu prometo que não vou mais falhar com vocês. E se vocês quiserem, eu posso fazer um react do trailer que já saiu do próximo episódio. Posso gravar esse react pra vocês. Comentem aqui embaixo se vocês querem ver esse react pra gente discutir sobre esse trailer, que eu já ouvi dizer que tá babado, tiro, confusão, porrada. Não assisti o trailer ainda, porque eu queria saber se vocês querem esse react, já que eu fiquei aí 3 semanas, quase um mês sem postar vídeo de Riverdale. Então comentem aqui embaixo, comentem o que vocês acharam desse mid-season finale e dessa temporada, desse começo de temporada de uma forma geral. E não se preocupem, eu prometo que os vídeos de Riverdale vão voltar a estar aqui semanalmente. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!